Alô, caro ouvinte do canal Nações Conscientes, País Livre. Estou interessado em falar com você para falar um pouco sobre as situações econômicas do Brasil. Em 1970, isso é década de 70 e de 80, eu me lembro bem que era um sufoco danado a vida do povo brasileiro naquele período, porque existia a carência de muitas coisas importantes na vida da população brasileira. Um ponto muito forte era a falta de terra para o povo trabalhar. Falava-se muito de reforma agrária, né? E uma outra coisa que para a juventude de hoje, talvez nem lembra, não conheceram, era que não se tinha o direito de escolher os representantes legais para o Brasil. Os representantes do Brasil, como o presidente da República, ele era escolhido pelos chefes do Estado, chefe do Exército, porque o país tinha sofrido um golpe militar em 64. E até então, ali até os anos, fim da década de 70, estava muito forte esse regulamento de que a ditadura mandava e o povo não tinha direito de escolher o presidente, não tinha direito de escolher os governadores dos estados, não tinha direito de escolher os prefeitos da capital. Aí a pressão do povo, o trabalho do povo, a organização social foram crescendo e ideias foram surgindo e a pressão aumentando com relação a essa coisa dos generais do exército, comandando e o povo sem poder participar. E aí existia também a questão do sofrimento do povo na questão econômica. O povo brasileiro sofria muito com a situação econômica do Brasil no que se dizia inflação. A inflação era muito alta naquele período, a moeda era chamada cruzeiro. Começou aí nos anos 40 e a questão da moeda que tinha e estava até a década de 80 ainda era cruzeiro. Então a população vivia uma situação difícil e reclamavam que queriam que tivesse melhoria. E o país devia também muito para os outros países de uma dívida externa do Brasil. Era tão comentada em cada jornal que era maior do que o que se ouve hoje no momento do jornal quando se fala da previsão do tempo. A gente fala muito de previsão do tempo hoje, naquele tempo era todo instante se falava. Falava da dívida externa do Brasil, se falava da inflação, que era um absurdo também, o pessoal trabalhava e não tinha condição de viver naquela situação, porque, veja só, a situação de 1985, na inflação, era de 13 e pouco por cento, mas era um mês. E ainda tinha um outro agravante bem forte que tinha. Naquele período, antes de 86, quando foi formada a Constituição, quando teve a nova Constituição, antes disso, as pessoas viviam numa situação de que quem era aposentado ganhava cerca de 2/3 do salário mínimo. E o salário mínimo era muito baixo na época, né? E o povo, além de ganhar pouquinho assim, o salário mínimo o carnê vinha de 6 meses. Aí a pessoa pegava um carnê da aposentadoria e tinha que passar 6 meses sem reajuste, sendo que a inflação era de 12%, 15% e foi aumentando. Foi aumentando, só para você ter uma ideia, no ano de 1990, a inflação chegou a 84,3%. Isso no mês. A inflação do ano era quase 1000%. Era absurdo. Então não tinha muito como a gente viver uma situação daquela sem reclamar. E ali houve a organização social de diversas camadas da sociedade, gente em busca de reforma agrária, gente em busca de direito de votar, gente em busca de um emprego, a luta para que houvesse alguma coisa que fizesse diminuir a inflação. E aí houve então em 85 a primeira eleição para presidente da República, mas só que foi assim, a eleição de 85 ela não foi o povo que votou ainda, foi o Congresso Nacional, deixou de ser o general que escolhia o presidente e deram o direito que os deputados escolhessem. Aí houve uma eleição chamada eleição indireta, onde elegeu-se um presidente já com manifestação do povo, dizendo que queria aquele lá, o pessoal falava bem daquele cara lá, se bem que não era a maioria. Se fosse candidato para o povo votar, talvez não fosse ele o que ganhava, mas era um cara muito conhecido, muito falado, e foi eleito pelo Congresso Nacional. Aí esse cara recebeu da ditadura o direito de ser eleito pelo Congresso Nacional e fazer a transição democrática, ele dizia eles. Aí em 1989, aí houve a primeira eleição com o povo votando, e agora escolhendo o presidente da República. Aí começou a haver a transformação com o pessoal votando. Só que tinha também um agravante muito forte, era que de 64 até 89, a população que nasceu e cresceu naquele período, só ouvindo ordens, cumprindo
os regulamentos da ditadura, quem não era do lado deles apanhava, perdia direitos que tivesse adquirido, reclamar direito trabalhista, era muito difícil de reclamar e sair vitorioso, porque a ditadura não concordava com isso, e as pessoas eram acostumadas a achar que quem não é do lado do governo, não é do lado do prefeito, não é do lado do vereador da sua localidade, ele era sujeito a receber castigos e não tinha essa lei de hoje que protege um pouco as pessoas, que não pode falar isso, não pode falar aquilo do prefeito, ou não pode falar da população. Não, naquele tempo lá, os caras diziam abertamente assim, se você não votar na gente, não terá ficha quando você não conseguirá uma consulta no sistema público, que na época era o chamado fundo rural, né? Onde tinha, né, alguns pontos que tinha atendimento, e eles controlavam essas fichas, que a pessoa para pegar uma ficha tinha que ter uma ordem, uma autorização de um vereador, de um cabo eleitoral, do próprio prefeito, para ele poder ir adquirir a ficha no posto de saúde. Eu vivi essa situação, não é uma coisa assim fantasiosa, não. Eu vivi a situação, se a gente não tivesse uma ficha do prefeito, do vereador, de um cabo eleitoral, dizendo que eu podia pegar uma ficha no posto de saúde, e o pessoal do posto de saúde não dava ficha, não. Era assim. E as pessoas estavam tão acostumadas a viver nesse cabresto, nessa prisão política, que viviam paixão, né? Quando só torcia pelo nome de fulano e de ciclano ali da região, e o que o fulano dissesse eles atendiam, e era desse jeito. A gente achava que não tinha jeito, o país, os que tinham mais consciência um pouco, não conseguiam ter grandes esperanças de que ia ter jeito essa situação do país. E a situação econômica cada vez mais ficando pior. Então em 90 a inflação mensal foi de 84%, acima de 84%. Em 94, que já tinha mudado de governo, já tinha feito outros planos, que houve o plano real, o plano cruzado, aliás. Em 85, houve mudança de governo e houve aí o plano cruzado. Antes de terminar esse governo, teve o plano cruzado 2, porque já tinha falido o primeiro, em 2 anos já não se via mais. Aí quando houve a eleição em 79, em 79, né? 89, aliás. Quando houve a eleição, e com o povo votando, o governo que entrou já fez outro plano novamente, que o dinheiro já tinha perdido a validade, já não tinha mais futuro. A carestia estava tanta que o pessoal ali já pegava, já tiveram que viver uma situação bem mais difícil novamente, encarando novamente outro plano, voltou a ser chamado de Cruzeiro, mas não segurou. Com 2 anos já fez novamente Cruzeiro 1, Cruzeiro novo, né? O Cruzeiro 1, aliás, o primeiro, o segundo já Cruzeiro novos, e a situação não melhorou nada não. Continuou difícil. Quando foi em 94, a inflação estava de 47,43% por mês. Isso a gente está falando hoje, faz essa zoada toda quando a inflação chega a 5% ao ano, mas naquela época eu estou falando de 40 e tantos por cento, 80 e tantos por cento, era por mês. Era uma situação muito difícil, a gente pensava que não tinha jeito a mudança do país. E aí nós vivemos essa dificuldade e a luta continuou. Foi ali naquele período grande de luta que o pessoal começaram a aprender como fazer para votar, como fazer para se ter conhecimento da política, já que não podia antes. Quem comentava de política, quem não concordava com o governo, o que recebia em prêmio era perder o emprego, se fosse empregado, era não conseguir emprego. Mas naquele período de luta foi tão grande que teve gente que chegou a ser cassado o direito de ter a carteira assinada. A ditadura militar chegou a caçar pessoas que eram lideranças sindicais, que lutavam em benefício do povo, chegou a ter o direito de assinatura da carteira de trabalho caçada, como se fosse um crime trabalhar. Então a situação não era nada fácil não. E aí a luta do povo por melhoria foi continuando. O certo é que em 95, aí houve eleição novamente, e como em 94 já tinha mudado o dinheiro, a moeda já não era mais Cruzeiro 2, já não era mais Cruzeiro novo, né? Aí formou novamente, tinha formado o Plano Real. O Plano Real foi criado em uma situação, assim, a inflação estava desenfreada, já vinha governos e governos mudando ali, e ninguém conseguia controlar a inflação por inteiro. E aí havia um perda de nome da classe política cada vez mais também, porque eles não conseguiam resolver essa situação do Brasil. E o povo brasileiro, com suas reclamações e com suas manifestações, greve, reuniões,
todo tipo toda forma de conhecimento que o pessoal tinha, que podia se aplicava naqueles movimentos, foram crescendo. Aí os governantes já viam que não tinha mais como segurar aquela população e começaram a inventar jeito também. E acho que pediram ajuda internacional, e o plano real, quando foi para surgir, houve discussões, não da população, eles discutiram entre os que davam apoio aos planos econômicos do Brasil, que falia, eles tinham apoio internacional também de alguns representantes lá dos seus comércios, as coisas por lá. E eles conseguiram apoio para formar o Plano Real e criou naquela época uma chamada Unidade de Valores, né? Unidade Referencial de Valores, URV. Essa URV foi criada na época junto com o projeto Plano Real, com um tempo para ser instalado, e para se instalar o Plano Real. E no dia que o Real entrou em vigor, acabou o regulamento de estar contando valores, de referencial de valores, que passou a ser o Real em vigor. Para se adquirir um real, a gente tinha que ter 2.750 cruzeiros para comprar um real. Então o real entrou valendo muito, ele era uma moeda que custou bastante caro. E aí o real também, quando começou, ele valia um real, valia $1. E a ideia era continuar um real valendo $1. Só que melhorou bastante a inflação chegou a baixar naquele período do Plano Real, a inflação chegou a dar um pulo bem importante, baixou para 22% ao ano, no outro ano ficou 12,53% ao ano, aí já era um sucesso o pessoal falando. Só que em compensação também, a moeda do Brasil, que era o real, ela não se segurou, mesmo com todo esse controle, com todo esse combinado que eles fizeram, ela não segurou. O começo do governo que o Plano Real se instalou-se, o governo entrou em 95 com um real valendo $1. Quando foi em 2002 que esse governo saiu, a gente precisava de R$ 3,95 para comprar $1. Então se falava que a inflação não era grande, mas a desvalorização da moeda era tanto que era assim inflação, que disfarçada de opiniões e de cobertura de outras coisas que eles faziam para manter o povo ouvindo a eles, né? Como hoje ainda faz todo esforço de fazer o povo continuar ouvindo o que eles dizem. Nós tivemos aí então essa diferença enorme com o valor da moeda. Então é tanto que no mandato desse governo que fundou o Plano Real, quando ele começou o primeiro mês dele, o salário mínimo comprava 109 dólares. Se ganhava num salário mínimo, comprava 109 dólares. O tempo foi passando, e quando foi no fim do mandato desse cara, em 2002, nesse governo, o real só comprava 86 dólares. Um salário mínimo, só conseguia comprar 86 dólares. Então a gente vê que a gente tinha o prejuízo da inflação, a gente tinha o prejuízo da desvalorização da moeda do real e tinha o prejuízo de ver o salário ficando cada vez comprando menos. Em 2003, aí entrou um novo governo e a moeda naquele período se achava que ia piorar muito a situação, e piorou ainda um pouco, ainda teve o que piorar. A moeda, na época, a primeira mensalidade daquele novo governo o salário mínimo só conseguiu comprar 72 dólares. Era muito difícil a gente ouvir falar nisso, né? Só que a inflação aí já começou a ser um pouquinho mais firme. Em vez de 12% do ano, naquele ano lá a inflação foi 9,3%. Aí o governo foi criando projetos novos no país e foi melhorando, e a moeda foi também se valorizando. O certo é que nos primeiros 8 anos nós tivemos essa diminuição de 108 dólares para 86 dólares, o que se comprava com salário mínimo no começo dos anos, daquele governo anterior, que dizem ter sido o governo do dólar, né? Do real, comprava 109 e passou, já no fim do mandato dele só se comprava 86 dólares com um salário mínimo. O que deu diferente. Os outros 8 anos seguintes do novo governo, ele começou comprando 72 dólares e quando ele saiu, o salário mínimo comprava 296 dólares. Então, a gente viu aí que houve nesse período, sem precisar, nesse governo seguinte, não precisou se
modificar a moeda, continuou a mesma moeda que tinha, não era o nome da moeda quem era o problema era a ação do governo com relação aos projetos que se ligavam à relação ao povo e aos empregos. E aí a gente teve aí uma situação econômica parecida muito com o que estava, e aí teve o governo criando então aí diversos empregos, quando aquele governo que entrou em 2003, ele pegou um país com uma quantidade de mais de 25 milhões de brasileiros sem emprego, e quando ele saiu, quando terminou os 8 anos de mandato dele, que ele foi 2 mandatos seguidos, deixou uma população desempregada, o desemprego estava em menos de 3 milhões. Então houve um avanço de mais de 20 milhões de pessoas que se colocaram no mercado de emprego e um crescimento de 72 dólares, que comprava com salário mínimo, passou a se ter um salário mínimo comprando 296 dólares. É uma coisa muito importante na história do país. E o governo seguinte que entrou continuou um pouco crescendo também. O fim do primeiro mandato do governo que entrou em 2010, 2011, que foi, então em 2014, o salário mínimo comprava 330 dólares. Comprava 330 dólares e 30 centavos de dólar com o salário mínimo em 2014. Aí a população brasileira ainda achou que estava bom demais, aí não quiseram mais esse governo, e hoje nós temos um salário mínimo comprando 295 dólares. Então a gente já teve de 330,3. Nós já estamos hoje, já voltamos abaixo de 300, já estamos em 295 dólares. Estamos caminhando de volta de novo para os tempos dos governos que lutavam e não resolvia. Falava, e por enquanto o Brasil não está devendo. Mas nós temos o perigo que roda em nossa frente de daqui a pouco dizer que os fundos que ficou, que quando o país se instalou-se com esse método de governo que começou a fazer o país andar para frente, a gente tinha uma facilidade de ver a dívida externa, ninguém falou mais nada, pagou-se tudo em dias as cotações, porque antes se falava de diversas coisas no governo anterior, se falava de diversas coisas, mas a dívida externa só crescia, dizia que não podia pagar, tomava-se dinheiro emprestado nos Estados Unidos para pagar parte do juro da dívida de Portugal, tomava-se dinheiro emprestado da Alemanha para pagar parte da dívida do juro que devia com a França, e assim era. Cada semana se falava de que estava tomando dinheiro emprestado de um país para pagar parte da dívida, do juro da dívida externa de outro país. E nós temos hoje em dia um país que, de quando o partido começou a crescer, sem precisar mudar moeda, sem precisar mudar nome de dinheiro, e começou a funcionar a favor do povo, com relação aos trabalhos que beneficiavam o povo, a situação econômica se estabilizou-se, o emprego cresceu, o número de emprego cresceu, o valor do salário mínimo com relação ao dólar cresceu e cresceu muito, o valor da moeda, em 92 estava R$ 3,95 para comprar um dólar, passou a comprar um dólar até com R$ 1,50, comprava um dólar. Depois foi ficando difícil novamente com outras crises que teve a nível mundial, mas houve esse avanço muito grande, e é isso aí. A gente tem coisas muito importantes na vida do povo. O dólar, que é a moeda principal do país, o dólar que é uma referência mundial, aliás, né? O dólar é referência mundial, lá na moeda do Brasil, o nosso real. Então hoje em dia tem uma dificuldade já em se manter, mas pelo menos está mantendo. Se não fosse isso, e quem sustenta o dólar lá em cima? O dólar em cima é o dinheiro que o Tesouro tem como fundo de sustentação do Brasil. Então quando o país, em 95, em 2002, o governo de 2002 acabou ali e começou de 2003, o Brasil estava devendo, o Tesouro Nacional devia 36 bilhões de reais de dívida. O Tesouro não tinha fundo e estava devendo. Então em 2010, aí essa diferença já estava muito grande. O Brasil tinha fundo e tinha muito já também. Em 2014, 2015, esse fundo do Tesouro Nacional já era 386 bilhões de saldo de fundo lá, a reserva, aliás, do Tesouro Nacional.
E essa reserva do Tesouro Nacional é quem ainda segura que o real não cai muito de preço. E essa é uma das questões muito interessantes que a gente tem que ver com relação ao nosso Brasil e que a gente precisa estudar um pouco mais. Vamos em frente, gente. Vamos começar a ver mais de perto essas coisas. Vamos avaliar essa situação que nós tivemos e vamos ver se a gente descobre se é pensando que o fulano de tal que é rico resolve a situação do Brasil ou se é quem trabalha, quem faz o país ir para frente que resolve a situação do Brasil participando da vida política do país. Vamos participar e vamos ver se não melhora. E se não estudarmos, se não participar, ficar esperando que aqueles que a conta deles não para de crescer, não para de ficar cheia de dinheiro, vai resolver o problema de quem tem esse dinheiro, não se engane com isso não. O problema do povo, quem resolve é o povo. E é prestando atenção, é aprendendo, é vendo as coisas de forma clara e real que você consegue resolver a situação e não esperando que o fulano vai resolver para você. Ele nunca resolveu e nem vai resolver. Eles resolvem a situação deles. A da classe trabalhadora, quem resolve é a classe trabalhadora.